capítulo 6. O evangelista fala a respeito de uma passagem maravilhosa que aconteceu com Jesus. Diz que Jesus estava em uma das margens do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Ele atravessou para o outro lado e uma grande multidão o acompanhava. E quando, depois de explicar, depois de falar sobre aquela situação, o mesmo assunto é tratado por Marcos, é tratado por Lucas, é tratado de forma especial pelos evangelistas sobre esta situação. Diz que Jesus, ao final do dia, já estava anoitecendo, ele chama Filipe e fala, ó, Filipe, eu estou com dó dessa multidão que está me acompanhando, não posso despedi-los sem que eles possam ter o que comer. Um dos seus discípulos havia falado antes com ele, falando assim, ó, despede essa multidão, porque já está muito tarde, eles precisam ir embora, tem que se alimentar. E aí Jesus chama Filipe e diz assim, olha, Filipe, dá-lhes o que comer. E um dos seus outros discípulos diz assim, Senhor, nem que nós pegássemos 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho, nós conseguiríamos pão. Depois nós temos um outro problema, nós não temos aonde comprar. Quem é que tem como fornecer isso agora? Uma multidão como essa, contava-se 5.000 homens, sem falar das mulheres e das crianças. Então era uma grande multidão que ali estava. Mas eu achei interessante como Jesus tratou aquela situação. Então Jesus disse a ele, olha, separem, Senhor, em grupos de 50, em grupos de 100, sentem-se na relva, porque ali era um lugar que existia um gramado, uma relva, para que todos se sentassem. E Jesus ordeiramente separou as coisas. Ele estava dizendo que para que aconteça o milagre é preciso ter ordem, é preciso ter organização, é preciso que as coisas estejam ajeitadas, da mesma forma como o profeta teve que arrumar o altar, colocando as 12 pedras, fazendo o rego, derramando a água, colocando o holocausto para que o fogo descesse. Não há como prosperar qualquer coisa na casa do Senhor sem que haja decência e ordem. Aleluia. E o Senhor disse, olha, separa, põe todo mundo sentado aqui, e a partir daí Jesus toca no alimento. Primeiro perguntaram, nós temos alguma coisa? E chegou alguém e disse, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos. É interessante que Jesus recebe aquele material, fala assim, traz para mim aqui. Quando Jesus toca no pouco, o pouco se torna muito. Aleluia. Às vezes você pensa que não tem nada, que as coisas não vão fluir, que não vai acontecer nada diferente. Mas quando a mão do Mestre toca naquilo que você tem, há prosperidade, a bênção, a graça, a virtude, a poder, a misericórdia, porque a mão do Mestre é que faz com que tudo aconteça. E diz que Jesus olhou para os céus, deu graça, e a partir daí começou a separar o pão e começou a distribuir para os seus discípulos. E aquela multidão foi alimentada. E é o mais interessante, será que Jesus entregou peixe cru para aquela multidão? O peixe normalmente se era pequeno, era salgado, ele acabava tendo uma determinada característica. Então Jesus, além de entregar o pão, entregou já o peixe preparado. Quando Deus põe a mão na coisa, não é de qualquer maneira, não fica faltando um pedaço, não fica faltando alguma coisa. Deus faz as coisas para que isso aconteça de forma plena. E Deus, naquele momento, abençoou a Jesus, porque ele pediu isso e entregou a todos eles. E disse que se sobejou 12 cestos. E o menino que estava com aqueles 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, os irmãos acham que voltou com aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Certamente ele saiu com um cesto para casa. Ele entregou o que ele tinha. Entregou, colocou à disposição, porque ele poderia, não vou entregar, porque provavelmente ele devia estar a caminho de algum lugar para levar aquele peixe, fazer alguma coisa. Ele não estava passeando com aquele alimento, ele estava levando para alguém, mas atraído por aquilo que estava acontecendo, cedeu. Aleluia. Irmãos,
Não existe maior investimento na nossa vida do que no investimento do reino de Deus. Aleluia! Quando Deus pedir para você investir, apoiar, ajudar, fazer qualquer coisa, Deus vai te dar, não aquilo que você colocou, mas vai multiplicar em muitíssimas vezes. E aquele menino que estava no meu coração, eu sinto isso, que entregou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, saiu com uma cesta para casa. Deus faz isso, Deus faz essas coisas. E aí eu me recordo de uma passagem que lá em Mateus capítulo 4, fala que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo levou até lá. Entenda isso, que muitas vezes o Espírito Santo te leva para as tentações, para que você se fortaleça. Se foi no deserto, para que você passe por algumas oportunidades, e aquilo vai fazer com que você cresça e a sua base se solidifique no Senhor. E diz que Satanás, depois dos 40 dias de Jesus, diz que Jesus sentiu fome, e o inimigo disse para ele, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. E Jesus disse para ele, olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Mas o mais importante é saber que ele tinha poder para transformar em pão, mas ele usou o momento certo. No dia da multiplicação do pão, ele transformou o pão em muitos pães para poder alimentar. E alguns peixes em muitos peixes. E aí nós vamos encontrar, para concluir, em João capítulo 21, onde Jesus já havia ressuscitado, mas os seus discípulos estavam dispersos. Pedro voltou para a região de onde ele estava, juntamente com Tomé e mais os outros discípulos. E eles ali disseram, Pedro disse, olha, eu vou pescar. E outros disseram, vamos junto. Subiram no barco e a distância de 100 metros da praia, passaram a noite inteira jogando a rede. E não conseguiam pegar nada. Até que alguém da praia gritou, ei! Vocês têm alguma coisa aí? Conseguiram pescar alguma coisa? E de lá do barco eles disseram para a praia, olha, não temos nada aqui, não conseguimos pescar nada. Mas aí aquela voz da praia disse assim, olha, joga a rede do lado direito. Joga do lado direito. Ouça a voz do Senhor Jesus. Ouça a voz do nosso Deus. E aqueles homens jogaram a rede e diz que pegaram 150 peixes grandes que quase entornou o barco. E naquele momento alguém disse para Pedro, é o mestre. Pedro disse, é o mestre. E Pedro estava nu, porque estava pescando, era comum para os pescadores, ele cingiu a sua roupa. 100 metros ele foi nadando para a praia. Chegou lá na praia, quando chegou lá, tinha uma pequena fogueira, tinha pães sendo assados, tinha alguns peixes já colocados ali, e aí se cumpre aquilo que o inimigo queria que Jesus fizesse lá, ele fez naquele momento, transformou pedras em pão, transformou pedras em peixes, estava preparado ali, e além disso disse assim, vocês trazem mais alguns peixes aqui porque eu vou assar, porque significa que sempre é preciso oferecer alguma coisa, porque Deus quer algo a fazer. Então faça o seu altar, busque a presença de Deus. E essa passagem que trata a respeito dessa multiplicação de pães, ela se cumpre em nossa vida. Porque quando o mestre põe a mão nas coisas, pedras se tornam em pão, pedras se tornam em peixes, peixes se multiplicam e pão se multiplica, porque é isso que o Senhor Deus faz na nossa vida.